escanteio gerado por conta do que eles consideraram excesso de tempo do Jandrei, e também a não falta em cima do Thiago Silva em cima do Abner. Levando todo esse cenário em consideração, o que a gente pode tirar de avaliação dessa partida? Olha, boa noite. Todas as derrotas, elas são doloridas, mas algumas mais e outras a gente consegue assimilar melhor por ver bastante coisa boa, que foi o caso de hoje. Acho que grande parte do jogo, o Juventude foi superior ao Fluminense, nós jogamos, colocamos a bola no chão, a gente, no meu ponto de vista, as chances reais, as chances claras de gol de vencer a partida foi do Mandaca no primeiro tempo com uma defesa do Fábio, eu não me lembro de uma chance do Fluminense criada, e no segundo tempo, se eu não me engano, o adversário teve uma ou duas finalizações e o gol, e nós tivemos a bola na trave do Giovani, uma bola que cruzou também à frente da área, que a gente não atacou o segundo pau, mas que ela também foi uma chance real de gol. Então eu vejo que teve pontos positivos, claro que tem aquela questão anímica, né, da maneira que foi, acho que um ponto talvez não era o ideal, não mudaria muito a nossa situação momentânea, mas sem dúvida na questão anímica ajudaria bastante, até como uma recompensa do jogo bom que eles fizeram, da energia usada no jogo de hoje, foi uma coisa que eu cobrei muito do jogo anterior para esse, né? Então acho que são esses pontos, e em relação à nossa arbitragem é sempre um caso delicado, né? Não adianta depois comprovada alguma situação de erro ou não, eu tenho as minhas opiniões e acho que elas competem a mim. Acho que foi falta, acho que se ele apitar todo jogo, ele der esse tipo de lance de escanteio, todo jogo vai ter que dar muito escanteio, e tenho certeza que se fosse o Fábio ele não daria. E o critério de acréscimos, 1 minuto no primeiro tempo e 8 no segundo, não teve VAR, não teve atendimento, teve um outro atendimento natural, acho que talvez 4, 5, 6 minutos, 8. Então, assim, são coisas que deixam a gente bem, bem triste, bem decepcionado, né, com alguns caminhos aí do nosso futebol, mas a gente, algumas opiniões mais fortes, acho que competem a mim, né, eu guardo para mim, não vem ao caso e não vai mudar nada, né, eu acho que hoje, e também não estou transferindo a responsabilidade pro equívoco, talvez não vou dizer erro, porque é a minha opinião, da arbitragem, o momento do Juventude, não foi o jogo de hoje, a gente vem construindo esse cenário ruim desde muito antes da minha chegada, mas o fato é que momentos, detalhes pontuais, nunca a nosso favor, sempre contra. Então isso também é um dificultador. Carpini, no teu entendimento, falaste sobre esses momentos ruins que vem acontecendo com o Juventude durante o ano, no teu entendimento, ao que se deve essa queda de rendimento? Tu mesmo pontuou que dificilmente o Juventude manteria aquele aproveitamento inicial, mas o que se deve à sequência de lesões, de suspensão, erros de arbitragem que o Juventude vem ponderando, até mesmo dificuldade dos adversários, o que levou o Juventude naquele começo, né, de pontuação acima do esperado até para esse Juventude agora que tem encontrado dificuldades em pontuar? Acho que você levantou alguns pontos, né? A questão de lesões, de cartão, de não conseguir repetir formações. E a gente, quando você luta pela sobrevivência, como é o nosso caso, você está sempre tendo que fazer muito mais força do que o adversário. E em alguns momentos eu acho que isso pesou um pouco. A gente está tentando encontrar algumas características dentro do elenco. Eu tenho feito algumas coisas que talvez não é aquilo que eu mais gosto, que eu acredito, mas é o que é o necessário. Até voltando um pouco na questão anterior, quando eu falei que, no meu ponto de vista, as chances reais de gol e a postura do jogo de hoje, a Juventude foi melhor que o adversário, e tendo em vista, não tirando o mérito da grandeza jamais do adversário, o respeito pelo Fluminense, o tamanho da capacidade coletiva e individual desses atletas, que vem fazendo um bom trabalho desde o início da temporada, e você tem para um segundo tempo Riquelme, Soteldo, John Kennedy. Esse também é um dificultador. Tem algumas coisas que fogem um pouco do meu controle. A gente está tentando fazer aquilo que é possível. Bem, boa noite. Aqui é o Jonathan, da Agita Torcedor, da Rádio Gil Arruda. Hoje tivemos Juventude fazendo até um bom jogo, mas no decorrer da partida você acha que faltou um pouco acreditar para tentar buscar mais a vitória, apesar do Juventude ter criado as melhores chances tanto no primeiro e no segundo tempo? E também queria falar com o restante dos jogos, faltam 10 jogos,
cada vez está apertando mais essa zona do rebaixamento. Gostaria de saber o que você poderia tentar fazer diferente para tentar buscar essa arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro. Olha, eu acho que tirando as equipes como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, são as equipes que criam muito, o futebol desse nível da Série A, ele não te dá tantas oportunidades assim. Nós tivemos algumas delas e não fomos eficientes, inclusive mais do que o adversário. Então, nesse ponto, eu acho que foi satisfatório. O que faltou foi a bola entrar. Nós tivemos a bola com o Mandaca no primeiro tempo, a bola na trave do Giovani bateu e saiu, a fase, o momento ruim, acho que tudo conspira. Em relação ao que fazer de diferente, eu acho que é pegar esses bons exemplos, como foi grande parte do jogo de hoje, a energia, a competitividade, e viver o jogo a jogo, né? Não adianta a gente olhar para a tabela, o nosso momento, a nossa campanha, nosso campeonato é ruim, a gente frequentou o Z4 grande parte, se não sua totalidade, então a gente ficar martirizando isso e a cada jogo, a gente contagem regressiva para não adianta, não vamos sofrer de véspera, não, vamos lutar, vamos buscar aí a potencializar coisas boas que aconteceram nesse jogo e viver a próxima partida. Depois a gente vai ver a sequência, o que vai se desenhar no decorrer dos jogos. Quando chegou, Carpini, tu comentou que não gostaria do rótulo de Salvador da Pátria e disse que esse elenco poderia render mais, né? No teu entendimento, agora avaliando e passando algumas partidas, esse elenco ele pode render mais? O desafio ele é maior do que tu pensava quando chegou? Não, o desafio é exatamente o que eu imaginei. Eu cheguei aqui com acho que 17, 18 rodadas, 11 pontos, muitas derrotas. Dentro da realidade hoje do clube, foi feito sempre um bom trabalho, isso aqui desde a minha primeira passagem em 2023, com acesso, com permanência, que agora no momento ruim a gente tende a falar só de coisas negativas como se tivesse tudo errado. Mas a gente concorre com orçamentos que é uma disparidade muito grande. Nós tivemos uma janela onde a gente até, de repente, encontra oportunidades, mas a gente não consegue competir com tamanhos investimentos. Eu acho que é uma realidade do Juventude, né, de ter os pés no chão, de honrar com seus compromissos, é uma responsabilidade, uma diretoria que pensa a médio e longo prazo e não faz loucura. Claro que isso em algum momento pode interferir e atrapalhar dentro de campo, a gente sabe disso, o risco é corrido por todos nós, e quando eu cheguei, eu sabia dessa dificuldade, sabia que não teríamos grandes reforços na janela, e como eu falei sempre, eu tenho um respeito, um carinho, uma dívida de gratidão com a Juventude, eu me senti na obrigação de aceitar esse convite. Talvez poderia nem trabalhar esse ano, esperar um pouco mais, já falei isso em outro momento, escolher talvez um projeto onde não tivesse tão difícil o cenário e não ter esse rótulo de Salvador da Pátria, né? E eu só aceitei porque era o Juventude nessas condições, senão se fosse outro clube talvez eu esperaria um pouco mais. Não me arrependo de ter vindo, não me arrependo, eu vou continuar entregando o meu melhor, lutando, e não adianta que a gente falar que agora falta isso, falta aquilo. A gente sabia desde a nossa chegada o que faltava, e a gente tem que tentar melhorar esses atletas. A gente está fazendo aquilo que é possível. Eu acho que vocês que acompanham nosso dia a dia, pessoas que acompanham o futebol, os torcedores, também estão vendo que a gente está fazendo aquilo que é possível. E, no caso, apesar do Juventude, na situação difícil, tem um jogo agora contra o Bragantino e depois contra o Grêmio. São 2 jogos sem viagem, no caso, no Sul mesmo. E gostaria de saber se sente pressionado, por causa que o Juventude vem mal na tabela, como você disse, confiou no trabalho, buscou, no caso, tentar buscar essa recuperação, mas se no caso positivo não vier um resultado positivo contra o Bragantino, essa pressão contra você, no caso, no cargo, você possa ter pressão que possa também estar ameaçada pelo tamanho do Juventude e a pressão? Vamos lá. Não me sinto ameaçado. Como eu disse, estou tentando e vou tentar fazer o meu melhor para ajudar, tenho todo o respaldo. Eu acho que é sempre um ponto que a imprensa acaba colocando, né, quando o resultado não vem, sempre colocando em xeque o próximo jogo, colocando o treinador na berlinda, e que fique bem claro, respondendo a sua pergunta, quando eu cheguei aqui, o Juventude não estava no G4, o Juventude estava no Z4. Então, o problema não é a minha chegada, eu não me sinto ameaçado por isso, muito pelo contrário, a performance coletiva melhorou. Isso não se reverteu nos últimos jogos em pontuação e resultado,
mas a performance, sem dúvida, melhorou daquilo que eu encontrei, dos trabalhos que eu herdei. Então, não me sinto ameaçado de maneira nenhuma, estou muito em paz aqui no clube para poder trabalhar, desenvolver meu trabalho, mesmo porque, diga-se de passagem, sem soberba e com modéstia, o meu trabalho é muito bom, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu vejo que teve uma melhora, teve uma evolução. Claro que eu tenho erros demais, acertos, e a gente procura sempre refletir e melhorar, mas esse papo de ficar sempre na berlinda, de medo do próximo jogo, se eu tivesse medo, eu tinha ficado em Salvador. Minha família está em Salvador, deixei todo mundo lá e pulei na bala aqui com a Juventude, como eu disse para os atletas, pulei na fogueira, podia estar lá com a minha família em Salvador, com os meus filhos, esperando um outro cenário, e agora a gente vê os resultados não acontecem, a gente tem que ficar respondendo esse tipo de perguntas se a gente está na berlinda. Então, só para finalizar, o Juventude, quando eu cheguei aqui, já estava no Z4, não estava na Libertadores, não. Então, talvez tenha melhorado um pouco para alguns, outros acharam que não melhoraram nada, na minha concepção melhorou bastante.